Olá, espero que estejam todos bem. Sou o João Carlos, presidente da Plant Defender, e estamos dando início a mais esta videoaula. Sejam bem-vindos à Academia Plant Defender, onde hoje o tema que nós iremos conversar com vocês é reconstrução do perfil do solo e seu impacto na rentabilidade do produtor rural. O objetivo principal desta aula é justamente compreender todos os aspectos que você pode melhorar e buscar no seu solo, fazendo com que você tenha uma maior produtividade e plantas mais saudáveis. Inicialmente, antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu penso que é importante vocês conhecerem quem somos nós. Nós somos uma empresa que trabalha com produtos especiais. Nós somos uma empresa de especialidades. A Plant Defender hoje está entre as 45 maiores empresas do Brasil, onde nós temos 7 parceiros internacionais representando esses produtos aqui no Brasil com exclusividade e 4 parceiros nacionais. A nossa data de fundação foi em 2004. Nesse ano, eu separei uma sociedade e fundei a Plant Defender em Limeira. Basicamente, a gente começou a trabalhar com citricultura e hortaliças em todo o estado de São Paulo. Em 2006, através de uma parceria com a Ciba, nós desenvolvemos a linha de quelatos e começamos a desenvolver essa linha de quelatos também no Mato Grosso, mas em 2008 realmente foi quando a gente tomou a decisão de partir para o mercado de grãos do Centro-Oeste. Digo a todos vocês que de 2004 a 2014 nós ficamos escolhendo e separando produtos, fazendo trabalhos, e a partir daqui a gente começou a posicionar esses produtos no mercado com maior agressividade. Em sintonia com o mercado, em 2015 nós iniciamos o tema que hoje nós vamos trabalhar aqui, chamado perfil do solo. Esses trabalhos começaram por aqui. Em 2016 nós fizemos um visual novo da empresa e da companhia. Quando a gente fala em reconstrutores e perfil do solo, nós estamos falando de alguns produtos. E esses produtos, por exemplo, associados e nos trazem um melhor resultado de todo a recuperação do solo. Basicamente, nós vamos focar em pau-humus. É o objetivo dessa videoaula, mas eu digo para vocês que alinhado com o pau-humus, nós podemos e devemos trabalhar outros produtos, porque somente o pau-humus, ele te melhora muito a característica do solo, mas os demais produtos complementam toda essa situação. Nós temos, por exemplo, um enxofre que é 90% de concentração, enxofre elementar, que em 24 a 48 horas ele se transforma em enxofre na forma de sulfato, que é absorvido pela planta. Consequentemente, como os solos brasileiros são fracos de enxofre, nós temos esse produto que agregaria mais produtividade. Nós temos um ácido fúlvico, que é o Super Soil, e temos um enraizante chamado VitSpray. Também temos um produto elicitor de raízes, chamado BioAct. Na mistura desses produtos e no conjunto da ópera desses produtos, eles fazem com que nós tenhamos um sistema radicular maior, um perfil do solo melhor, com maior aeração, com maior quantidade de raízes e, consequentemente, poros radiculares, macroporos e microporos em maior quantidade. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu penso que a gente tem que saber o que é um solo. O que é um solo? Vocês que estão assistindo essa videoaula, como vocês definiriam um solo? Qual a importância? Qual é o solo ideal que vocês têm dentro da cabeça de vocês, que vocês enxergam? Então, a constituição de um solo, ele tem 45% de material mineral, 25% de ar, 25% de água
e 5% de matéria orgânica. Qualquer solo que se aproxime dessas quantidades é tido como um solo ideal ou um solo com altíssimo potencial de produção. O agricultor, de forma geral, ele busca uma coisa chamada produtividade. Agora, produtividade com sustentabilidade são todas essas características que nós estamos apresentando, e isso daria várias e várias aulas para a gente falar, mas nós vamos focar exclusivamente em construção e manutenção de um perfil do solo. Esse slide, para a gente começar a falar realmente do produto, é importante a gente entender toda essa situação de como se constitui, como se forma o humus, que é o principal elemento. Então, dando início a esta parte mais técnica, nós temos o seguinte: em matéria orgânica, são feitas de resíduos vegetais e resíduos animais. Então, ao longo do tempo, ao longo da história, toda essa matéria orgânica que foi lava de vulcão, cobre, chuva, foram enterrando florestas e foi formando uma grande quantidade de matéria orgânica que, ao passar do tempo, na presença de micro-organismos, de temperatura, de água e do ar, se transformou no principal elemento da matéria orgânica chamada humus, que é formado por ácido úmico, ácido fúlvico e umina. A umina nós vamos deixar praticamente de lado, porque ele é insolúvel. E o ácido fúlvico, nós vamos falar alguma coisinha de ácido fúlvico, porque o foco seria trabalhar em cima de ácido úmico. Penso ser importante nesse momento dizer aos senhores que, comercialmente, existem muitas empresas que vendem turfa e alguns tipos de solos orgânicos como sendo substâncias úmicas ou como sendo ácido úmico. Isso é um ponto de atenção que eu deixo para os agricultores observarem em relação a isso. O que vem a ser um solo turfoso ou um solo orgânico? Vem a ser a transformação de matéria orgânica num período muito menor de tempo, forma turfa, e depois essa turfa, um período muito maior de tempo, vai formar as substâncias úmicas puras. Isso ao longo de, no caso de Pau-Humus, por exemplo, nós estamos falando em 5 milhões de anos. Também se torna muito importante a gente falar da disponibilidade da matéria orgânica. Ou seja, quando você tem uma matéria orgânica, ela é influenciada extremamente forte, tem uma grande influência da temperatura e da disponibilidade do oxigênio. Em termos práticos, por exemplo, o que nós podemos entender e fazer é o seguinte: em termos de biodegradação, se você pega uma matéria orgânica no centro-oeste com alta temperatura, o que vai acontecer com essa matéria orgânica? Ela se degrada muito rapidamente. Já quando você pega uma matéria orgânica no Rio Grande do Sul, a taxa de degradação, a velocidade de degradação é muito menor. Também é importante entender que na presença de oxigênio, o oxigênio se faz extremamente importante dentro desse processo, na presença de oxigênio você tem uma taxa de degradação maior. Prova disso é que quando você pega solos encharcados, você tem um acúmulo de matéria orgânica e pouca degradação dessa matéria orgânica. Por que nós estamos falando de humus? Nós estamos falando de humus justamente pelo seguinte: o humus é a fração da matéria orgânica de maior importância dentro do complexo matéria orgânica. O humus faz com que você tenha, a nível de solo, uma sustentabilidade agrícola, faz com que você melhore as propriedades físicas desse solo, melhore as propriedades químicas desse solo, faz com que você tenha um ambiente mais equilibrado, melhora a nutrição de plantas e também melhora a vida biológica do solo. Então, isso é extremamente importante. Eu diria que é a roldana central de um monte de roldanas dentro do processo. O produto que nós trabalhamos
chama-se Paulmus, é um produto alemão, da região de Düsseldorf, na Alemanha. Eu coloquei esse slide para vocês entenderem exatamente o que é uma mina de carvão na Alemanha. Essa esteira que vocês estão vendo aqui, ela tem mais ou menos 8 quilômetros de distância. E cada conchinha desta máquina aqui, ó, retira 8 toneladas de leonardita por conchinha, por dente. O equipamento é extremamente gigantesco. Na busca de carvão, eles chegam na leonardita e utilizam esse produto para a venda e aumento de CTC e melhoria da qualidade do solo. Então, em termos de resultado, o Paulmus, conforme o vídeo que vocês estão assistindo, estimula o crescimento de plantas, condiciona o solo, contribui para a retenção de água, reduz a salinidade através do aumento do CTC. Importante dizer que esse aumento de rendimento e a melhor qualidade de plantas é o resultado final que o Paulmus proporciona aos agricultores. Recapitulando tudo isso que a gente falou agora, a importância do Paulmus ou do ácido húmico. Solubiliza nutrientes nos solos vegetais, apresenta alta capacidade de CTC. Então, esse ponto aqui é o ponto chave para você melhorar o perfil do solo. Libera fósforo, nitrogênio, enxofre e água. Melhora a nutrição de plantas. Melhora a capacidade de tampão. Reduz qualquer tipo de toxicidez. Favorece o controle biológico e a vida microbiana do solo. Aumenta a capacidade de retenção de água e tem efeito de promotor de crescimento, ou seja, ele é indutor de auxinas. A CTC do solo versus substâncias úmicas. Essa CTC do solo, o que é comprovadamente visto aqui no Brasil, que os solos de alta produtividade do Brasil apresentam uma CTC de 86 a 150 milimolar por quilo. Isso te dá uma característica de solo altamente produtivo. Para a gente comparar, por exemplo, o que é ácido fúlvico e o que é ácido úmico, então o ácido fúlvico ele tem no mínimo 11.200 milimolar e no máximo 14.000 milimolar por quilo de produto. E o ácido úmico tem de 4.000 a 6.700 milimolar por quilo de produto. Nós estamos falando de algumas vezes mais do que a melhor CTC ou a CTC de um solo de alta produtividade. Por isso que você consegue resultado de ácido úmico e ácido fúlvico no solo. Você pode perguntar para mim o seguinte: por que eu usaria, ou em que condição eu usaria um ácido úmico e um ácido fúlvico? E eu vou dizer para você o seguinte, que isso depende. Se você quer uma resposta mais rápida, eu diria para você utilizar ácido fúlvico, Super Soil, por exemplo, que é o produto que a gente trabalha. Se você quer uma resposta mais lento, eu diria para você usar ácido úmico. E se você quer um misto, use os dois em doses menores. Vocês vão perceber isso mais à frente, que eu vou demonstrar para vocês alguns trabalhos que nós estamos fazendo, e esse resultado que você espera é caso a caso, depende do talhão que você está trabalhando. É caso a caso, não existe uma regra básica para você fazer. Existe uma dose recomendável inicial, mas isso ao longo do tempo a gente vai melhorando todo esse processo. Dando continuidade a esta conversa nossa, o ácido úmico ou o Paulmus, ele é definido como sendo uma supramolécula ou uma supermolécula. Ele promove um emaranhado e ligações covalentes no solo, fazendo com que você tenha uma maior retenção de água e uma maior retenção de nutrientes. Ele é uma cadeia de carbono longo, extremamente longo, e se assemelha à massa molar da matéria orgânica do solo. Difere do ácido fúlvico em número de carbono, hidrogênio e oxigênio muito menor. O ácido fúlvico é uma cadeia de tamanho muito menor e, consequentemente, você tem uma degradação muito mais rápida do ácido fúlvico. A nível de reconstrutores do solo, a molécula esquemática
até o Dr. Yasser fez essa observação, do ácido úmico, ela é tridimensional. E a molécula do ácido fúlvico praticamente bidimensional. O que favorece a utilização de ácidos úmicos e ácidos fúlvicos? A estruturação do solo, a aeração do solo, retenção de água e favorece a microbiota do solo, criando microhabitats para que esses micro-organismos permaneçam em meio de uma riqueza de carbono orgânico muito grande. No ácido fúlvico também isso ocorre. Porém, o ácido fúlvico tem uma menor quantidade de carbono e mais oxigênio, e tem um baixo peso molecular. Consequentemente, o ácido fúlvico ele é mais degradado mais rapidamente pelos micro-organismos do solo. Em termos de benefício de substâncias úmicas, nós temos que os fatores químicos dos ácidos úmicos ou do pau-humus, ele promove uma maior disponibilidade de nutrientes no solo. Nos solos ácidos, ele complexa ferro e alumínio, aumentando o teor de ferro disponível para a planta e eliminando alumínio em profundidade. Ele aumenta a CTC, aumenta a soma de bases, aumenta a V% e diminui a salinização, que também o Dr. Yasser já comentou a respeito desses parâmetros na apresentação dele. Em termos de fatores físicos, nós temos uma retenção de água maior, uma formação de agregados, formação de macro e microporos e uma ação de reestruturação de solo fantástico. Logicamente que tudo isso é em função da quantidade de silt, de areia e de argila que o solo tem. Então, não existe uma receita de bolo falando, por exemplo, que dose eu vou usar, que quantidade eu vou usar de pau-humus na minha área. Vai depender muito do teor de argila, de areia e de silt desse solo. Esta situação de teor de argila, areia e silt, a gente descreve aqui. Esse gráfico dá para explicar perfeitamente como funciona. Nós temos, por exemplo, solos que conforme você aumenta o teor de argila, você necessariamente tem que usar uma dose maior de pau-humus. Maior quantidade de cargas negativas que o solo tem, um poder de ligação muito mais forte, e você tem que usar mais produto para que você tenha essa liberação. O silt também, que é solos que possuem um teor de silt maior, conforme você aumenta o teor de silt no solo, você passa a ter que ter uma maior dose de pau-humus. Já em solos arenosos, o que a gente tem observado é o seguinte, que o aumento da quantidade de pau-humus muitas vezes não tem essa correlação positiva. Você pode aumentar a dose de pau-humus e promover uma maior lixiviação, um maior aprofundamento dos macro e micronutrientes no perfil do solo. Então, em solos com maior teor de areia, eu diria para vocês o seguinte, é um ponto que a gente vai estar estudando esse ano melhor, nós vamos parcelar as doses. Nós vamos fazer maior frequência de aplicações, e isso eu digo para você que ao invés de fazer uma por ano, nós vamos fazer 2 ou 3 por ano, para que com doses menores, porque você passa a dar dose homeopática nesse tipo de solo que tem uma perda muito grande de nutrientes e nós não queremos perder esses nutrientes. Esse desenho esquemático que tem aqui, um solo com alto teor de matéria orgânica, como esse esquema que nós estamos mostrando, quando ele tem o solo seco, você tem uma certa estruturação nesse solo, uma certa forma agregada desse solo. Quando você coloca água no sistema, e vocês devem estar lembrados lá do começo, lá que é água, ar, material mineral e matéria orgânica, quando você coloca água no sistema, esse solo fica umedecido e ele mantém essa mesma estruturação. Ao passo que quando você tem um solo com baixo teor de matéria orgânica, um solo seco, ou seja, um solo mais arenoso, pobre de matéria orgânica, você, no momento que você joga a água nele, ele compacta, expulsa o ar e aqui você passa a ter menor condição de crescimento de raiz porque você não tem aeração no solo. Ou seja, esse solo perdeu a estrutura dele
e passa a ser um solo problemático. Quando você trabalha com ácido húmico nessa situação, ou pau-humus, você consegue melhorar esta situação. A nível de escala de resistência, se torna importante a gente mostrar isso para vocês pelo seguinte. O SESB fez, no Maptoba, essa escala de resistência encontrada nos solos de alta produtividade. Isso significa o seguinte, que de 0 a 10 centímetros, a resistência praticamente é no máximo meio. De 10 a 20 centímetros, 1. De 20 a 30, 1,5. De 30 a 40, 2 e assim sucessivamente. Se você pensar que a grande maioria das culturas hoje no Brasil tem um sistema radicular que explora, vamos colocar de 0 a 30, você já encontra uma certa resistência grande em relação a isso. Isso, logicamente, medido, que é importante falar, medido em megapascal. Comercialmente, para vocês entenderem o que é o pau-humus perante os concorrentes de mercado, eu tirei o nome dos concorrentes do mercado, só deixei o pau-humus. O pau-humus ele tem 80% de ácido úmico, 5% de ácido fúlvico e tem uma CTC de 600 milimol por quilo, uma solubilidade de 200 gramas por litro. Eu vejo que é extremamente importante mostrar para vocês esse gráfico, porque aqui estão basicamente todos os produtos citados que têm ácido úmico e que têm ácido fúlvico. Observem o seguinte, que quando você tem maior teor de ácido fúlvico, você tem uma CTC maior. Então aqui o caso, por exemplo, desse produto, ó, 48% de ácido úmico, 37% de ácido fúlvico. E a CTC dele é de 1926. É extremamente importante saber dessa informação pelo seguinte, o produtor acaba comprando uma quantidade de ácido fúlvico muito maior no preço de um produto de ácido úmico. O ácido úmico, perante o mercado, ele tem um preço mais elevado do que o próprio ácido fúlvico. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, a coloração do produto ajuda você visualmente a determinar se ele tem um teor de ácido úmico maior do que um teor de ácido fúlvico. O ácido úmico, um produto com alto teor de ácido úmico, ele tem uma coloração mais escura do que alguns produtos do mercado ou dos produtos de ácido úmico. Outra situação é o seguinte, normalmente, isso não é regra, mas é normal você encontrar, ácidos úmicos sólidos, ácido fúlvico líquido. Entrando em alguns resultados, e nessa videoaula a gente vai fazer esse resultado basicamente em cima de soja, vamos falar alguns trabalhos de soja que a gente está desenvolvendo, não todos, porque senão a gente vai alongar demais toda essa situação, mas entrando nessa parte de resultados, nós queremos mostrar para vocês o seguinte. Essa é uma área de 14 anos de plantio, em Santa Rosa do Tocantins, no estado do Tocantins, e vocês vão observar que a gente trabalhou bastante forte no Tocantins por ser áreas arenosas, áreas relativamente pobres em termos de qualidade de solo. Nós usamos aqui 2 kg de pau-humus por hectare aplicado no Uniporte e a área não aplicada, e observamos o seguinte, em termos de resultado, os teores de macronutrientes, cálcio, magnésio, normalmente se elevam nas áreas que tem pau-humus, logicamente porque você tem essa liberação de cátions em função da aplicação do pau-humus. O fósforo também é para ocorrer uma liberação, e eu deixo para vocês uma pergunta aqui. O fósforo normalmente é um ânion. Como que você faz o fósforo liberar no solo? Mais à frente eu vou comentar com vocês. Não vou comentar aqui no caso de fósforo em mesh, porque existe diferenças aqui, eu prefiro trabalhar com fósforo em resina.
No caso específico de enxofre também, nós tivemos um aumento de enxofre, porque foi feito juntamente com enxoferte aqui também. Sódio, que é um elemento normalmente que saliniza o solo, nas áreas com paúmos, em função da riqueza da CTC, você diminui a ação do sódio, consequentemente você elimina. Os micronutrientes do solo, zinco e cobre, normalmente essa situação que ocorreu de diminuição, porque nós tivemos uma extração de micronutrientes muito maior, porque nós tivemos nesta área especificamente 2,3 sacos de soja a mais por hectare. É muito importante falar para vocês o seguinte, que a calagem nessas áreas e a gessagem, ela é violenta. O pessoal realmente faz calcário para se corrigir realmente a toxicidade de alumínio e o pH do solo, e gessagem também. Chega-se a fazer 1.500, 1.600 quilos de gesso por hectare. Tá? Quando você passa para parâmetros como CTC, você pode observar que a CTC nossa foi alguma coisa em torno de acima de 10% de aumento. E quando você trabalha com as relações cálcio-magnésio, o cálcio muito maior, e a relação cálcio-CTC, também houve um aumento nas áreas com paúmos, magnésio também, e potássio praticamente igual, e a hidrogênio e alumínio junto com a CTC também caiu. Na área, quando você faz em pH, houve uma pequena elevação do pH, que pode ser também um acaso. Mostrando para vocês a área onde foi feito esse tratamento, essa em vermelho, paúmos, 2 kg por hectare, com calagem pesada, gessagem pesada, fósforo, MAP a lanço, e também na área testemunha exatamente a mesma coisa, a única diferença foi paúmos. Essa é uma área tendo uma visão mais geral. Este outro trabalho, feito por uma consultoria, também lá do Tocantins, nós observamos os mesmos resultados. Esses resultados foram o quê? Uma soma de bases maior do que um produto da concorrência, que o cliente, o produtor estava fazendo também, e maior do que o padrão fazenda. Na saturação de bases, também um resultado maior. Na saturação de alumínio, o nosso muito parecido com o padrão fazenda e melhor do que o produto da concorrência. É extremamente importante colocar para vocês que essas áreas do Tocantins, por exemplo, só tem área, praticamente não tem milho safrinha. Então são áreas de soja e normalmente milheto depois para passar com massa verde, normalmente milheto. São áreas, a primeira área, a área de 15 anos, essa também de 15 anos de cultivo. Então logo que o Mato Grosso, logo que o Tocantins começou a abrir, esses produtores já estavam lá também. E esses resultados são em áreas já com um período muito grande de cultura. Voltando aos dados, quando você pensa cálcio e magnésio, foi exatamente similar à outra área do Tocantins, a outro trabalho que foi feito. O que eu falei do fósforo lá, que eu não queria comentar o fósforo lá, mas aqui eu vou comentar com vocês. Observem o seguinte, e eu deixei em amarelo tanto o fósforo quanto o ferro. No começo da videoaula, eu disse a vocês que nós tínhamos um teor, uma liberação de ferro maior também no solo, porque acabava ocorrendo uma complexação do solo pelo ácido úmico. Isso ocorre realmente. Então, o ferro, o teor de ferro foi para 49. Importantíssimo dizer para vocês o seguinte, nós vamos ver numa outra videoaula que suprimento de ferro na forma ideal, e fazendo um link com o que o Dr. Yasser falou de um produto chamado Miron, que nós temos aqui no Brasil também, esse fornecimento de ferro é fundamental, porque muitas vezes você fala, o meu solo é rico em ferro, mas ele não está disponível. Esse ferro que está juntamente complexado com pau-humus, ele está prontamente disponível para a planta. Então, essa situação de teor de ferro maior
pode significar uma diferença muito grande a nível de resultado final de produtividade. Esta área aqui, em termos de produtividade, resultou em 3 sacos de soja a mais por hectare. Também é extremamente importante eu dizer para vocês o seguinte, que quando você libera o ferro, através de complexação, você acaba liberando o fósforo, que é um ânion. Todo mundo fala, por exemplo, que existe uma fixação de fósforo na grande maioria dos solos brasileiros. Isso é verdade. Mas ela não é uma fixação direta. Essa fixação é feita através de ligações com ferro, com moléculas de ferro, principalmente com moléculas de ferro. E com alumínio também. Quando você promove uma ligação, uma liberação desse ferro das partículas de colóide do solo, você acaba promovendo uma liberação do fósforo também. Consequentemente, você tem uma maior disponibilidade ou um resultado a nível de ferro maior do que as outras partes. Quando você pensa em micronutriente, o resultado foi exatamente igual ao que nós tivemos nas outras áreas. E também nos parâmetros de cálcio, magnésio, CTC, magnésio, CTC, nós tivemos um aumento também desta situação. Tá? Espero que tenha ficado bastante claro para vocês em falar, por exemplo, que a nível de calagem, são calagens pesadas, de acordo com a análise de solo, mas calagens acima de 3 toneladas por hectare, gesso acima de 1.600 quilos por hectare, com 200 quilos, 300 quilos de super simples, jogado a lanço, e nessa área específica dessa consultoria, 150 quilos de MAP aplicado no suco de plantio. Então isso você vê que o resultado que deu, e a única diferença foi para humus, aqui deu 3 sacos a mais de soja por hectare. Eu vejo com extrema importância esse próximo slide que eu vou mostrar para vocês, que são áreas em abertura. Esse é um resultado de uma área de primeiro ano de cultivo. O que se espera numa área de primeiro ano de cultivo? Baixa produtividade, situações em que você acaba perdendo realmente produtividade, muitas vezes não pagando o custo da cultura. E quando você pensa num grupo de investimento, esse grupo de investimento, ele quer saber de resultado. Então, ele espera que você colha o máximo possível. Áreas de primeiro ano de cultivo, normalmente se obtém alguma coisa em torno de 25 a 35 sacos de soja por hectare. Vocês vão observar aqui, antes da gente falar da produtividade em si, o que aconteceu nesta área. Essa área foi feita calagem pesada, gessagem pesada, fosfato na forma de super simples e na forma de MAP também. Com essa situação, na área 1, que é a área testemunha, você pega a CTC do solo em torno de 3,5, a área de pau-humus 4,3. Então nós tivemos um resultado a nível de CTC, soma de bases e saturação por bases de V%, sempre maior na área 2, com 2 kg de pau-humus no suco de plantio. Isso, 2 kg de pau-humus no suco do plantio, muitas vezes, se você transformar isso em hectare, representa uma dose bastante elevada. Mas o custo de 2 kg no suco de plantio fica extremamente barato. Quando você pensa em saturação de alumínio, observem, por exemplo, que nós tivemos uma saturação de alumínio muito menor na área com pau-humus. E nós tivemos um acréscimo da matéria orgânica por acrescer matéria pura, humus puro. Quando você pensa na relação de cálcio, magnésio e potássio, o cálcio e o magnésio na área 1 testemunha, menor do que na área 2, com pau-humus. E o potássio, na relação, potássio maior teor, e aqui um menor teor. Esse menor teor aqui é explicado pelo seguinte: a extração de potássio na área com pau-humus foi maior. Por quê? Porque nós tivemos 45 sacos de soja por hectare nessa área como resultado de produtividade em área de primeiro ano. Eu penso que isso é extremamente importante,
Nós vamos dedicar bastante tempo em relação a esse desenvolvimento de trabalho, porque nós fizemos isso esse ano passado, e estamos achando um nicho de mercado que é bastante forte e bastante seguro, porque você passa a dar condições de um diferencial de sacos por hectare muito grande para o produtor e, consequentemente, o produtor em si, tem um retorno muito mais rápido do investimento. Aqui tem uma foto para vocês observarem dessa área de primeiro ano. Observem que 27 dias, 30 dias após o plantio, a área com 2 kg de paúmos já está muito melhor formado. Novamente, eu lembro vocês o seguinte, isso foi 2 kg no suco de plantio. Isso é fantástico em termos de resultado. Para vocês observarem o sistema radicular na planta e o estande formado da área de paúmos e, consequentemente, o resultado final de 45 sacos de soja por hectare. Observem o enraizamento, raízes limpas, claras e aprofundando com 27 dias de tratamento. Aqui nós mostramos a formação de agregados, que é justamente esse solo, ele tem 28% de argila. É um solo extremamente arenoso e que nós conseguimos fazer ainda assim uma formação de agregados. E essa produtividade de 45 sacos de soja por hectare. O pessoal da concorrência na região disse que, aplicando paúmos no solo, o produtor não iria ter uma nodulação muito boa, porque o paúmos é um produto que tem um pH elevado. Todo ácido úmico tem pH elevado. Se o pH é próximo de 7, próximo de 7,5, ele não é simplesmente ácido úmico, ele tem ácido fúlvico. Para vocês entenderem como se faz a separação de ácido úmico de ácido fúlvico, você pega a leonardita, você ataca essa leonardita com um produto à base de hidróxido de potássio. O ácido úmico reage com o hidróxido de potássio, decanta, e o sobrenadante, que é o ácido fúlvico, eles retiram o ácido fúlvico e daí separa ácido úmico de ácido fúlvico. Por isso que paúmos tem um pH alcalino. E por isso que quando o pH se aproximar de um pH neutro ou ácido, ele não é simplesmente ácido úmico. Voltando aqui do que eu estava falando de nodulação, exatamente isso daqui. Nós começamos a observar a nodulação e acompanhamos essa área para entender essas nodulações no soja. Mostrando novamente mais de perto os agregados. E aqui vem uma coisa extremamente curiosa, que quando eu mostrei para vocês aquela parte da resistência, do aumento de resistência no perfil do solo, aquela parte serve exatamente para esse slide, para explicar esse slide. Esse slide que nós estamos mostrando, nós observamos um sistema radicular mais profundo. Nós observamos um sistema radicular com nódulos, com formações de nódulos, uma ramificação maior. Isso é extremamente importante para o soja que passa com 100% de segurança todos os anos por veranico. Tocantins, todo mundo tem conhecimento disso, passa por veranico. 20 dias, 25 dias, 30 dias, às vezes mais. Mas todos os anos isso ocorre. O sistema radicular é um seguro que o produtor está fazendo para que essa planta atravesse esse período de veranico de uma forma muito mais saudável, muito mais tranquila, com menos sentimento, com menos estresse. Observem que as folhas são muito bem nutridas. Aqui nós tiramos as folhas para mostrar a formação da planta de forma geral também e o sistema radicular dela. Essa foto mostra para vocês a qualidade do sistema radicular de uma planta ou das plantas de soja com um teor de argila baixo,
solo arenoso, mostrando a nodulação que foi questionado em um certo momento e mostrando uma produtividade numa área de plantio de 45 sacos por hectare, juntamente com uma formação de agregados num solo rico em areia. Eu vejo da seguinte forma: esse conhecimento técnico que nós procuramos passar para vocês nesse momento, nesta videoaula, leva a gente a pensar em algumas situações. Primeiro, não existe uma receita de bolo para que você tenha sucesso. Sucesso é trabalho, sucesso é você buscar a melhor situação para o seu solo, para a sua planta. A reconstrução do perfil do solo, por exemplo, nessas áreas que nós temos feito, em 5 anos, se você tratar os produtos, se você tiver safra e safrinha, aplicando alguma coisa em torno de 2 quilos por hectare de pau-humus, juntamente com o enraizador, juntamente com um ácido fúlvico, dependendo da situação, com enxofre, e dependendo da situação com elicitor de resistência de plantas, você passa a ter um resultado final, um benefício final muito grande. E eu digo para você que a possibilidade de você recuperar o perfil do seu solo em 5 anos é muito grande. Isso mostra e vai mostrar para vocês que o trabalho não é um resultado de hoje para amanhã. É um resultado que vocês vão ter que fazer ano a ano. Isso nós temos buscado. Saibam do seguinte, que o nosso pensamento a nível de empresa é estar ao lado do produtor, é ajudá-los a obter o sucesso. Porque no momento em que vocês obtêm sucesso, nós estaremos juntamente com vocês nesse sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, mostrando para vocês todos os resultados ou alguns resultados que nós tivemos em áreas de solo arenoso. Na próxima videoaula, nós vamos mostrar para vocês o resultado de outras culturas. Por que eu quis separar, e eu penso que isso é um ponto importante, essa apresentação? Basicamente, uma apresentação para grãos e basicamente, a partir da próxima videoaula, uma apresentação para outras culturas. Agradeço a atenção de todos, meu muito obrigado e estamos à disposição.